Bom dia, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Começando, então, a nossa semana, com direito penal, com a melhor disciplina da faculdade, não tem jeito, isso é sempre positivo. Vou traçar para nós aqui o parâmetro da nossa missão semanal. Então, na aula de hoje, vou fazer a introdução detalhada, desenvolver o tipo penal previsto ao rigor do artigo 171 do Decreto-Lei 2848 de 1940, do Código Penal. Vou falar para vocês de estelionato. Na nossa próxima aula ao vivo, a gente vai fazer o enfrentamento de diversos julgados envolvendo ali o tipo penal e encerrar derradeiramente com algumas dúvidas, envolvendo até outros dispositivos, os crimes contra o patrimônio, tá bem? Importante que na nossa próxima aula, nossa aula ao vivo de quarta, nós vamos dedicar também uma significativa parcela da aula para tratar do roubo, para tratar do furto. Tá? Então, hoje nós vamos falar de estelionato. Próxima aula, a gente conclui o estelionato, nos minutos iniciais da aula, e depois retorna um pouquinho para falar lá de furto e de roubo, inclusive também do roubo com resultado morte, tá certo? Então, nesse momento, a gente começa a falar do estelionato entendendo o que seria ou quais seriam as elementares do tipo principal, quer dizer, as elementares do estelionato propriamente dito, do estelionato previsto ao caput do artigo 171. Bem, nós precisamos fazer uma lembrança aqui do que seria ou de quais seriam as ações penais. Nós temos as ações penais privadas e as ações penais públicas. Dentro das públicas, nós temos aquela de ação de natureza incondicionada e aquela condicionada à representação da vítima. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou cobrar de vocês, eu vou exigir de vocês que conheçam não só a natureza da ação penal, tá? Que conheçam não só, qual é a respectiva ação penal cabível ao tipo. Nós vamos ver que, em relação ao estelionato, na forma da Lei 13.964 de 2019, houve uma alteração de um delito, estelionato, que era de ação penal pública incondicionada e passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Eu preciso entender que a natureza jurídica... Presta atenção aqui, por favor. Eu preciso entender que a natureza jurídica da representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas à representação é de condição de procedibilidade. Se a natureza jurídica da representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas à representação é de condição de procedibilidade, nós temos aí uma novatio legis in melius. Nós temos uma nova lei mais benéfica. E aí nós precisamos entender qual é o efeito disso a respeito e, principalmente, quanto à retroatividade ou não dessa nova lei mais benéfica. Perfeito? Respirou até aqui? Liame introdutório da nossa aula superado. Agora eu vou compartilhar com vocês uma janela. É muito importante que a gente traga aqui a discussão. Um julgado a título de ementa motivacional da nossa aula. Um minutinho. Está na tela aí para vocês. Vejamos, o início da nossa aula, portanto, ele vai ser constituído da diferenciação ou não do que seria a fraude cível e a fraude penal. Vamos lá. Estelionato, fraude cível e penal, indiferença, delito caracterizado. Então, nesse momento, estou trazendo para vocês aqui, esse texto já está disponibilizado também na plataforma, estou trazendo para vocês aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Temos lá a 7ª Câmara Criminal. Os doutores e doutoras precisam entender a importância do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na formação de convicção do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Para aqueles que não sabem, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em regra, é o tribunal que traz as decisões mais inovadoras a título de direito penal no Brasil.
Então, é entendido como um dos tribunais mais evoluídos do Brasil. Então, muitas vezes, o entendimento exarado de forma inédita pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul constantemente traz inovações nas cortes especiais, quer dizer, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Então, veja, o julgado já indica para nós que inexiste a diferença entre fraude penal e fraude civil. E por que isso é importante? Porque constantemente era veiculado, inclusive nós temos exemplos de concessão de ordem em habeas corpus para trancar a ação penal sob o entendimento de que a fraude era meramente civil e não uma fraude penal, quer dizer, ela não reverberaria necessariamente na esfera penal. Então, veja que lá na ementa do dispositivo, lá na ementa do voto, que foi seguido pelos outros desembargadores, né? Temos ali uma unanimidade de votos. Há o indicativo de que não há diferença entre fraude penal e fraude civil. Vamos entender isso. Não existe diferença entre a fraude civil e a fraude penal. Só há uma fraude. Trata-se de uma questão de qualidade ou grau, determinado pela situação concreta. Elas que determinam se o ato do agente não passou apenas de um mau negócio, elas se determinam se o ato do agente não passou apenas de um mau negócio ou se neles estão presentes os requisitos do estelionato, caso em que o fato será punível penalmente. Então, veja, na forma do dispositivo em comento, o caso concreto é quem nos trará um juízo de razoabilidade a respeito de ter essa vítima simplesmente realizado um mau negócio ou se, de fato, essa vítima foi levada ou mantida em erro. Ou se, de fato, está vendo, presta atenção que eu já estou entrando aqui na elementar do tipo. Eu preciso entender se essa vítima simplesmente fez um mau negócio, todos nós estamos sujeitos na esfera civil a fazer um mau negócio. Se esse mau negócio, por exemplo, um vício oculto, ele vai ser objeto de um processo civil, é algo que também há que se debater lá no direito civil e não aqui no processo penal. Mas eu preciso entender sobremaneira se essa vítima ela foi levada ou mantida em erro pelo agente. Eu preciso entender se essa vítima foi levada ou mantida em erro pelo agente. E quem vai me dizer isso? As situações do caso concreto. Vamos lá. Na hipótese em julgamento, a ação do apelante, fingindo intermediar a venda de um imóvel, quer dizer, o apontado agente infrator, ele finge negociar, ele finge intermediar a venda de um imóvel e recebe quantidade devida, recebe significativo valor da vítima. Tá? Mais tarde, quando se descobre que esse negócio não pode ser realizado, ora, justamente por não ter esse agente infrator autorização de negociação desse imóvel, ele dá a essa vítima um cheque falso. E aí, na conclusão lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós vamos ver já essa questão do cheque falso também, hein? Nós vamos ver se a emissão de cheque sem fundo, se isso aí configura ou não estelionato. Tem súmula, tá? Vamos ver isso aí daqui a pouco. Situação sem sombra de dúvida, que mostra a existência do delito constante ao artigo 171 do Código Penal. Então, o que eu trago para vocês nesse início? O que nós trazemos de início é que inexiste diferença entre a fraude civil e a fraude penal. Fraude é fraude. Contudo, é muito importante que o doutor e a doutora entendam que a situação do caso concreto que vai nos dizer se de fato essa ação é de relevância penal reside justamente em ter o agente infrator levado ou mantido essa vítima em erro, ou se de fato essa vítima apenas cometeu um mau negócio, citei aqui o vício oculto, por exemplo, e vai lá se amparar
se valer da jurisdição na forma do direito civil. Perfeito? Então, façamos agora o estudo das elementares do tipo penal. Abram para mim, por gentileza, o artigo 171 do Código Penal. Lá no Decreto-Lei 2848, o estelionato, o famoso 171, é um dos delitos mais conhecidos, inclusive por aqueles que não são da área jurídica. É um delito de frequência inusitada, é um delito de frequência social muito grande que eu entendo respeitosamente que, pelas circunstâncias fáticas envoltas à nossa realidade atual, indico aí o estelionato cometido em meio cibernético, o estelionato cometido em meio virtual, e faço a ressalva do combate, do difícil combate que se tem a esse tipo de delito, tá? Indico para vocês a questão da negociação em sites de venda. O indivíduo, por exemplo, lá no Mercado Livre, ele anuncia um aparelho celular para venda, a pessoa percebe que esse aparelho celular interessa a ela, o que ela faz? Ela envia um e-mail para essa vítima, se passando pelo Mercado Livre, supostamente certificando a venda desse aparelho, com o timbre do Mercado Livre, tudo bonitinho. Mas esse e-mail não é do Mercado Livre, tá certo? Percebam, olha a dificuldade que se tem no combate a essa ação, que é meramente virtual. Aí esse sujeito coloca esse aparelho, despacha esse aparelho para um endereço em que esse apontado ofensor recebe esse aparelho, mas nunca mais ele vai ser encontrado nesse endereço, e está caracterizado aí o estelionato. Percebam que essa dificuldade de combate ao estelionato no ambiente cibernético, ao meu modesto ver, deveria levar a uma repreensão mais severa do delito e uma possível aí alteração legislativa futura. Bem, vamos lá. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita. Então, veja, o agente ele comete o delito, ele busca, com o cometimento do delito, a obtenção de vantagem ilícita. Então, ele inicia os atos executórios com um dolo específico. O que é que esse agente quer? Ele quer obter vantagem ilícita. Perceba, essa obtenção de vantagem ilícita, ela pode agraciar tanto a alma cebosa, ela pode agraciar tanto o agente infrator, como também a terceiros, doutores. Então, essa vantagem ilícita e indevida, ela pode agraciar tanto o agente infrator como a terceiros. Então, obter para si ou para outrem vantagem ilícita. O que nos diz a ideia de vantagem ilícita? Vantagem ilícita grita nos nossos ouvidos que, se a vantagem for lícita, não há que se falar em estelionato. Estaríamos, provavelmente, aí em uso arbitrário das próprias razões. Hugo, não entendi bulufas. Me dá um exemplo. É muito tranquilo. Imaginemos que Rodrigo me deva dinheiro. Rodrigo me deve R$5.000. Vamos imaginar que eu percebo que o Rodrigo anunciou lá no Mercado Livre um iPhone 12 no valor de R$5.000. Esse aparelho me interessa. Eu utilizo dessa situação da internet, eu utilizo de ardil, quer dizer, uma aparência de algo que não é, fazendo-me passar pelo Mercado Livre, com timbre, tudo bonitinho, e indico ao Rodrigo, falsamente, quer dizer, levo ele a acreditar que esse aparelho foi vendido e ele despacha esse aparelho para o meu endereço. Esse aparelho chega no meu endereço, só que adivinhe, eu não comprei esse aparelho, eu não paguei por esse aparelho. O Rodrigo me devia R$5.000. Eu levei ele a um erro que me rendeu R$5.000. Resumindo, morre Maria Preá. Resumindo, não existe mais dívida entre as partes, certo? Errado. Nós teríamos ali um exercício arbitrário das próprias razões, é fato penalmente relevante. Nesse caso, por que não é estelionato? Que essa vantagem pleiteada por mim, agente infrator, é de natureza o quê? Lícita. É de natureza devida e não de natureza ilícita. Perfeito até aqui? Sem dúvidas.
Acredito que sim. Então, obter para si ou para outrem vantagem ilícita, entendemos que essa vantagem tem que ser ilícita, que essa vantagem não pode ser devida. Se essa vantagem for devida, 99,9% dos casos, esse delito vai ser desclassificado para um delito de uso arbitrário das próprias razões. Tá? Bem, essa obtenção de vantagem ilícita, ela deve ser em prejuízo alheio. Esse prejuízo ele é amargado por quem? Bem, esse prejuízo é amargado pela vítima. Reitero que, no caso de negociações pela internet, é comum nós termos duas vítimas. Imaginemos que o Rodrigo queira negociar esse iPhone 12 na internet. Só que o Rodrigo ele não é muito afeto ao ambiente cibernético, ele não tem muito tato para lidar com a internet. Então, o que é que ele faz? Ele pede a mim, amigo dele, para negociar na minha conta do Mercado Livre esse iPhone 12. Percebam, eu, por mera liberalidade, esperando talvez receber ali uma mínima porcentagem dessa venda, ou ainda que faça na camaradagem para ele vender esse aparelho celular, sou vitimado com esse golpe que acabei de narrar a vocês. Recebo um e-mail de alguém se passando pelo Mercado Livre e assegurando a venda desse aparelho. Veja que, nesse caso, no sujeito passivo, nós temos duas vítimas. Nós temos tanto o Rodrigo, que vai amargar num caráter primário o prejuízo econômico, como a mim, que fui vítima do ardil, quer dizer, que fui vítima de alguém que trouxe uma aparência fazendo parecer ser algo que não era, fazendo parecer ser o Mercado Livre. E reitero, é muito difícil o combate aos agentes que cometem o estelionato no ambiente virtual. Tá? É muito difícil. Nós tivemos aqui há pouco tempo, em Barbacena, uma organização criminosa que veio até a cidade e se passou também, se valendo de ardil, por agentes do Banco do Brasil, se passou por servidores do Banco do Brasil. O que esses agentes faziam? Eles ligavam para essas vítimas, perguntando se elas tinham feito uma compra que sabiam que elas não tinham feito, né, no telefone ou na internet. Essas vítimas diziam que não tinham feito a compra, eles afirmavam que essa compra teria sido aí cancelada e que iriam até a casa da vítima para recolher esse cartão, para recolher esse suposto cartão clonado. Lá, no momento em que eles chegavam, passando ali por agentes do Banco do Brasil, chegavam com um envelopinho bancário, de depósito bancário, camisa timbrada do Banco do Brasil, pediam à vítima para colocar o cartão ali dentro, a vítima colocava, ele, está lacrado, tranquilinho, e aí, óbvio, essa vítima passava para eles ali a senha, geralmente pessoas idosas, eles iam embora e faziam compras com esse cartão de débito, de crédito, sacavam, enfim. Nesse caso, nós estaríamos diante ali, em tese, também de um estelionato. Eu atuei e atuo, no caso, até hoje, nós conseguimos a liberdade dos indivíduos somente em Brasília. Aqui, em sede da comarca, o juiz titular da terceira vara criminal decretou a prisão preventiva dos agentes, o o Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva dos agentes e, em habeas corpus substitutivo, nós conseguimos agraciar esses sujeitos com a liberdade provisória, quer dizer, para responder o processo em liberdade somente em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Tá certo? Então, vamos voltar para a leitura do dispositivo. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio. Agora, vamos lá, na forma como nós iniciamos a nossa aula. Não existe, portanto, diferença entre fraude penal e fraude civil. Fraude é fraude. E o que é fraude? Fraude é induzir ou manter alguém em erro. Fraude é induzir ou manter alguém em erro. E o que é isso? É levar a pessoa a erro ou manter essa pessoa em erro. No momento em que o indivíduo, no momento em que essa vítima simplesmente tem um prejuízo severo, derivado não só de um negócio ruim, mas derivado de ter sido levada a erro, de ter sido mantida a erro, nós temos aí a fraude. E não me interessa a espécie de fraude. Digo, fraude é fraude. Se, de fato, o agente levou essa vítima a erro
ou manteve essa vítima a erro, nós estamos diante de fraude. E aí nós vamos ver quais são as fraudes ou quais os instrumentos de fraude o agente pode se valer no ato do estelionato. É algo que a gente trabalha aí no nosso próximo bloco, queridos.